Caso Vanice Venturi. Homem é condenado em Rio do Sul, no Alto Vale, a quase 30 anos de prisão pelo assassinato da companheira. O fim da prisão especial repercute no Senado decisão do Supremo que tornou inconstitucional a prisão especial para quem tem curso superior. Redução de gastos e aumento de receitas. Veja no Band Cidade os detalhes do plano de ajuste fiscal anunciado pelo governo do estado. Aumento dos combustíveis. Confaz decide por alíquota única de ICMS por litro de combustível e preço da gasolina pode subir em Santa Catarina. Campeonato Catarinense. Criciúma e Brusque fazem amanhã o primeiro jogo da final do Estadual 2023. As principais informações desta sexta-feira você confere daqui a 30 segundos na edição de hoje do Band Cidade. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa nesta sexta-feira com o caso do julgamento de Vanice Venturi, em Rio do Sul, no Alto Vale. O companheiro da mulher assassinada foi condenado pela Justiça a quase 26 anos de prisão. Foram quase 22 horas de julgamento. A sessão, que começou às 9h30 da manhã de ontem, se estendeu noite adentro e só terminou na manhã desta sexta-feira. E quando a sentença foi lida, já eram quase 7 horas. Isonir Venturi, então marido de Vanice, foi condenado a 24 anos de prisão por homicídio, com as qualificadoras de feminicídio e motivo torpe, que aumentaram a pena. Foi condenado ainda a 1 ano e 9 meses por ocultação de cadáver. Somadas, as penas chegam a quase 26 anos de prisão. Isonir foi condenado também ao pagamento de uma multa no valor de R$1 milhão a um dos filhos, menor de idade. Já Isael Venturi, irmão dele, que mora em Indaial, foi condenado a 1 ano e meio de prisão em regime semiaberto por ocultação de cadáver e poderá cumprir em liberdade. A defesa de Isonir questiona a imparcialidade e pede a anulação do julgamento. Em entrevista ao repórter Almir Marques, da Rádio Mirador, o advogado Alexandro Oxendorf disse que levou o caso para o Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, com pedido para que seja feito um novo julgamento em outra comarca. Segundo a investigação, Isonir matou Vanice no dia 22 de julho de 2020, motivado por um pedido de divórcio da mulher. Consta nos autos que ela foi até o galpão perto da casa por volta das 6 horas da noite e foi seguida pelo marido, que retornou sozinho para casa por volta das 7. Toda essa movimentação foi presenciada por uma testemunha. Cita ainda o processo que, depois disso, ele preparou o jantar para os filhos e justificou a ausência da mãe, dizendo que ela estava com dor de cabeça. Mais tarde, por volta das 10 horas, Isonir foi visto por outra testemunha caminhando até o galpão. A perícia no celular apontou que ele não estava dormindo e nem em casa quando o corpo teria sido ocultado. O irmão teria vindo de Indaial na madrugada e o relatório do GAECO aponta que os dois estavam na mesma localização. É um caso paradigmático aqui no nosso estado. Não é comum termos um júri sem corpo, mas diante de todos os elementos probatórios, dentre eles laudos periciais, reprodução simulada dos fatos e principalmente os depoimentos testemunhais, podemos dar a convicção necessária aos jurados para que pudessem, então, votar pela condenação do Isonir e do Isael. Vai a júri popular o acusado de atropelar e matar um policial militar rodoviário em Massaranduba, no norte de Santa Catarina. O crime ocorreu em abril do ano passado. Na ocasião, Eduardo Coimbra, que estava foragido do sistema prisional, fugia de uma abordagem policial quando atropelou e matou o cabo Alexandre Maciel, da Polícia Militar Rodoviária, que atendia a uma outra ocorrência, um acidente de trânsito na SC 108 em Massaranduba. Alexandre dirigia a mais de 150 km por hora quando cometeu o crime. Ele conseguiu fugir do local depois do atropelamento. Passou mais de uma semana foragido até ser preso em Blumenau. Ele vai responder por homicídio doloso por meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. Aqui na capital, uma operação das polícias civil e militar combateu o tráfico de drogas em comunidades da área continental e central da capital do estado. A ação conjunta envolveu policiais do 4º Batalhão da PM e agentes da Delegacia de Combate às Drogas da capital e ocorreu no Morro da Mariquinha e arredores.
Foram cumpridos 2 mandados de prisão, outras 2 prisões em flagrante e 11 ordens de busca e apreensão. Foram apreendidos maconha, crack e cocaína, 3 balanças de precisão, uma arma de fogo, munições e telefones celulares. E policiais rodoviários federais apreenderam crack e cocaína na BR-101 em Barra Velha, litoral norte do estado. Uma pessoa foi presa em flagrante por tráfico. No total, os policiais rodoviários federais apreenderam 21 quilos de cocaína e 25 quilos de crack. Os entorpecentes estavam escondidos em uma picape abordada na BR-101 em Barra Velha. Durante a fiscalização, os agentes notaram alterações na caçamba do veículo e encontraram as drogas escondidas entre o plástico e a lataria. O motorista, de 45 anos de idade, preso em flagrante, confessou que pegou a droga no Mato Grosso do Sul e que o destino da carga, avaliada em quase 4 milhões de reais, era Porto Alegre. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Barra Velha. Bandidos assaltaram uma joalheria em Laguna, no sul do estado. Os criminosos invadiram o local durante a tarde desta quinta-feira e renderam a proprietária e os funcionários, que foram amarrados. Do local, os assaltantes levaram pulseiras, correntes de ouro, relógios e óculos. A dupla fugiu em um carro localizado na BR-282 em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis. Os criminosos fugiram. A polícia encontrou a mochila com os itens roubados. Até agora, ninguém foi preso. E o Ministério Público Estadual entrou na justiça contra Raine Miranda Gomes Zanotto, responsável por uma empresa de investimentos, a RZ Consultoria e Assessoria. Segundo a ação, esta empresa prometia juros elevados, acima da média do mercado, para induzir vítimas a fazer falsas aplicações. Quem fazia, perdia o valor que imaginava investir. O acusado está preso preventivamente por seus crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. O esquema teria causado um prejuízo de mais de 6 milhões de reais. A denúncia já foi aceita pela Justiça. E um incêndio na manhã de hoje atingiu um prédio industrial no bairro Nova Brasília, em Brusque. O fogo foi combatido por bombeiros da região com apoio de militares e comunitários de Brusque, Botuverá e Ilhota. Foram gastos cerca de 70 mil litros de água para pôr fim ao incêndio. No início da tarde, as chamas foram controladas. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu. E logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques da edição de hoje com a Paloma Totti. Olá, Paloma. Olá, aqui estão os destaques do Jornal da Band desta sexta-feira. Justiça aceita denúncias e ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, vira réu por importunação e assédio sexual. Papa Francisco tem melhora da bronquite e deve receber alta amanhã. O cerco às fake news. Depois do governo, judiciário vai encaminhar ao Congresso proposta para regular as Big Techs. E neste sábado tem o primeiro Fla-Flu da decisão do Campeonato Carioca na Band. Todos os detalhes e os preparativos dos times daqui a pouquinho às 7h20. Até já já. E a seguir no Band Cidade, os principais detalhes do plano de ajuste fiscal de Santa Catarina anunciado pelo governo do estado. E veja também, repercute no estado a decisão do Supremo Tribunal Federal de decretar a inconstitucionalidade da prisão especial no Brasil. Os detalhes em instantes. Estamos de volta para falar de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A Corte formou maioria para decidir que a prisão especial que beneficia pessoas com curso superior é inconstitucional. A reportagem do Rodolfo Carreirão vai explicar tudo para você agora. O entendimento da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal é o de que a prisão especial é discriminatória e que não há justificativa para que pessoas presas tem um tratamento diferenciado baseado no grau de instrução acadêmica. A cela especial nada mais é do que um estabelecimento penal diferente do estabelecimento penal em que ficam normalmente as pessoas presas. Esse benefício ele é destinado somente durante a prisão provisória, durante a prisão cautelar, ou seja, enquanto a pessoa ainda não foi condenada de forma definitiva. Qual a diferença? A diferença é que ele não fica no mesmo local que o preso comum. De acordo com a Suprema Corte, só vão poder ter direito à prisão especial pessoas com algum tipo de ameaça à integridade física, moral ou psicológica, provocada por convivência com os demais internos. A norma está prevista na Lei de Execuções Penais, independente do nível de instrução do preso. A prisão especial existe desde 1941 e integra o Código de Processo Penal. Atualmente, 260 pessoas estão presas nessa condição em Santa Catarina. A lei ela prevê cela especial em relação a determinadas pessoas que exerçam algumas funções
que mereçam uma atenção especial, a exemplo de policiais militares, policiais civis, membros do Ministério Público, juiz, ou seja, há um benefício em relação à função. Agora, em lugar nenhum do mundo existe uma distinção em razão do grau de escolaridade decorrente do diploma de graduação. Nas ruas, a população apoiou a decisão do Supremo Tribunal Federal. Acho que tem que ser igual por conta de o crime cometido, indiferente se a pessoa tem educação ou não, tem que pagar, independente se ter nenhuma regalia. Já que falo tanto em direitos iguais, e no caso não seria desigual isso, né? Eu sou totalmente a favor, porque a lei é para todos, ninguém pode estar acima da lei. Principalmente quem tem curso superior, que teve muito mais oportunidade, teve mais instrução, não era para ter se colocado nessa situação. O assunto agora é o ajuste fiscal anunciado pelo governo do estado. Santa Catarina vai adotar medidas emergenciais para enfrentar um déficit que somente neste ano deve chegar à casa dos 3 bilhões de reais. O pacote fiscal foi chamado pelo governo de Plano de Ajuste Fiscal de Santa Catarina, o PAFISC. É uma série de ações para tapar o rombo de quase 3 bilhões de reais nas contas públicas em 2023. As medidas têm 2 eixos principais: incremento nas receitas e contenção de gastos. Para gerar mais receita, o governo aposta na revisão dos benefícios fiscais, na limitação das transferências de crédito, na fiscalização inteligente com uso de câmeras, no combate à sonegação feita por empresas noteiras, em novas malhas fiscais e em parcerias público-privadas. O governo também estuda concessões, à exceção das rodovias estaduais, e aposta ainda na desburocratização. Nas novas receitas, nós estamos imaginando aqui, desde a análise dos benefícios fiscais, sempre com muito cuidado, muita atenção, porque isso é fator de competitividade para as nossas indústrias, assim como também novas receitas e desburocratização. Porque eu acho que esse pacote vai permitir com que nós possamos estimular os nossos empreendedores a empreender, a investir, gerando emprego e renda e melhorando a receita do Estado. Para conter os gastos, o governo espera reduzir as despesas com custeio e material permanente, suspender novas nomeações de servidores, substituir cargos comissionados, substituir funcionários temporários, os ACTs, e adotar novas regras para as transferências diretas, como o Plano 1000. Obviamente que são momentos complexos, difíceis, decisões duras, sob maneira não simpáticas do ponto de vista da despesa, mas que precisam ser tomadas. O governador Jorginho Melo está muito ciente da sua responsabilidade com o Estado de Santa Catarina e está disposto a enfrentar esses processos. Gestão se faz por atipicidade, né? Então a nossa ideia é pegar os pontos fora da curva e administrar esses pontos para que eles venham de novo para a lógica que o Estado sempre teve até o ano 2020. Com estas medidas, o governo do Estado espera garantir 2 bilhões e 100 milhões de reais em receitas tributárias extras e reduzir as despesas em 2 bilhões e 200 milhões de reais. Olha, uma frente fria se desloca pelo litoral do estado neste fim de semana e dá lugar depois a uma massa de ar mais seco e frio. Vamos à previsão para este fim de semana. O sábado vai ter nebulosidade variável em todas as regiões do estado, com chance até de alguns chuviscos isolados. À tarde a gente pode ver mais aberturas de sol em Santa Catarina. As temperaturas vão estar mais elevadas durante a manhã e entram em declínio a partir da tarde e da noite. As mínimas vão ser à noite, inclusive. Na capital, mínima de 18 e máxima de 25 graus. Em Joinville, variação entre 20 e 27. Em Blumenau, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Vamos virar a página. Araranguá, sul do estado, mínima de 13 e máxima de 23 graus. Em Urubici, na Serra, mínima de 8 e máxima de 23. E em Concórdia, no oeste, mínima de 11 e máxima de 26 graus. Domingo agora, a tendência também para segunda-feira vai ser mais ou menos a mesma, tempo seco e ensolarado em grande parte de Santa Catarina, com mais nuvens pela manhã na região do Vale e também no norte do estado. As temperaturas vão estar mais baixas, especialmente ao amanhecer, e tem até chance de geada nas áreas mais altas do Planalto Sul, da Serra Catarinense. Em Florianópolis, mínima de 17 e máxima de 26 graus. Em Jaraguá do Sul, no norte do estado, mínima de 18 e máxima de 26. Em Itajaí, litoral norte, mínima de 18 e máxima de 24 graus. Vamos agora para Criciúma, sul do estado, mínima de 12 e máxima de 25 por lá. Em Lages, variação entre 8 e 22. E em Chapecó, no oeste, mínima de 11 e máxima de 29 graus. A seguir, tem esporte no Band Cidade. Figueirense apela aos torcedores para receber doações e evitar a falência. E tem ainda o Campeonato Catarinense. Criciúma e Brusque fazem neste sábado o primeiro duelo da final do estadual. Agora vale título. Detalhes em instantes.
Estamos de volta com o Band Cidade. Olha, uma decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, pode fazer com que o preço da gasolina, adivinhe, aumente aqui em Santa Catarina. Esse ajuste, inclusive, viria já no mês de junho. A mudança foi definida pelos 27 estados e publicada no Diário Oficial da União. Os governos estaduais decidiram estabelecer um valor fixo de ICMS por litro de combustível, que vai ser de R$ 1,22 por litro já a partir de 1º de junho. Antes dessa decisão, cada estado adotava um percentual de alíquota incidente sobre o preço da gasolina. Em Santa Catarina, este valor atualmente é de 94 centavos por litro. Com isso, a expectativa dos empresários ligados ao setor é de que o preço da gasolina aumente em 28 centavos por litro nos postos catarinenses. Campeonato Catarinense, chegou a hora da decisão. Amanhã, Criciúma e Brusque começam a batalha para ver quem vai erguer a taça do Estadual 2023. O primeiro duelo é no estádio Heriberto Wilson. Falta pouco, apenas 2 partidas para a gente conhecer o campeão catarinense de 2023. Brusque e Criciúma definem quem ficará com o título deste ano. Sem muito tempo para descansar após a última partida, os clubes já focam na decisão. O Brusque mira o bicampeonato. O quadricolor é o atual campeão catarinense e chega invicto para essa final. Na primeira fase, fechou na 3ª posição. E no mata-mata, eliminou o Concórdia nas quartas e o Barra nas semifinais. Já o Criciúma está de volta a uma decisão de estadual depois de 10 anos. A última vez foi lá em 2013, ano, aliás, do seu último título. Na primeira fase, fechou na 4ª colocação. E no mata-mata, eliminou o Avaí nas quartas de final e passou pelo Hercílio Luz nas semis. E essa vai ser a primeira vez que Brusque e Criciúma definem uma final de campeonato catarinense. E claro que os dois estão com uma expectativa de levantar o título. Vai ser um jogo muito difícil, né? Como todos, vencendo o catarinense. Mas vamos trabalhar durante a semana aí para chegar preparado e, se Deus quiser, sair campeão. A gente tem uma decisão muito importante pela frente, para quem sabe a gente consiga o nosso título aí, que é o mais importante, é o que a gente almeja. Por ter feito melhor campanha na primeira fase, o Brusque decide em casa. O primeiro duelo está marcado para amanhã no Heriberto Wilson às 4h30. O Tigre quer fazer valer o mando de campo e abrir uma boa vantagem. Mas para isso, vai ter que parar o time do Vale. O duelo é bastante equilibrado e Criciúma e Brusque querem contar com o apoio do torcedor para ser aquele algo a mais. Você viu nessa semana aqui no Band Cidade a delicada situação financeira do Avaí, que está insolvente, segundo o próprio presidente Júlio Herth. Pois o arquirrival do Leão, o Figueirense, está em um cenário ainda mais grave. Sem dinheiro, o clube decidiu apelar ao torcedor para não fechar as portas. Em entrevista coletiva, o presidente da SAF do Figueirense, Paulo Prisco Paraíso, detalhou a grave situação financeira do clube, que tenta um processo de recuperação judicial ainda não autorizado e convive desde o início do ano com falta de fluxo de caixa. Infelizmente, tivemos uma decisão judicial em 31 de janeiro desse ano, desfavorável à nossa recuperação extrajudicial, que criou um processo de dificuldade financeira muito grande ao Figueirense, já que interrompeu alguns fluxos financeiros e operações que tínhamos em curso para a temporada de 2023, gerando um processo de dificuldade de caixa grande e do encaminhamento para um processo de insolvência, conforme eu já manifestei num veículo de comunicação a questão de 2, 3 semanas atrás. Para arrecadar dinheiro neste momento de dificuldade, a diretoria do Figueirense criou um Pix para que os torcedores possam fazer doações em recursos ao clube. A conta é juntospelofigueira@figueirense.com.br. Esse Pix está à disposição de qualquer pessoa que queira ajudar o Figueirense com R$1, com R$10, com R$20, com R$50, com aquilo que ele entender, sócio, não sócio, homem, mulher, família, o que seja, associação de bairro. Ou seja, nós estamos instituindo esse Pix nessa operação, que é a ação de curto prazo, juntos pelo Figueira, @figueirense.com.br, visando arrecadar recursos financeiros. Segundo a diretoria, caso o clube não consiga os recursos necessários por meio desta ação via Pix, o Figueirense pode até fechar as portas. As ações de curto prazo do Figueirense, nesse momento, visam nos ajudar no fluxo financeiro, na arrecadação de recursos
para manter o clube operativo, as portas abertas e o clube participando das competições. Isso é uma coisa que faz mal para a gente e a gente está buscando soluções para sairmos dessa situação. Situação bastante complicada mesmo. Agora é hora de conferirmos os destaques do portal tvbv.com.br, que você acessa a partir do QR Code que está na sua tela. Vamos aqui ao telão do Band Cidade, confira a agenda cultural para o fim de semana em Santa Catarina. É um dos principais destaques do portal. A gente confere também: bombeiros alertam para trotes de 1º de abril e a prática é crime. Acontece, infelizmente, com muita frequência, o que é lamentável também. Ecoparque de Chapecó recebe feira de artesanato com tema de Páscoa. Mecânicas não poderão mais escalar grades durante comemorações na Fórmula 1. Tem aqui também: mãe que matou filha recém-nascida é condenada em Itajaí. Chapecó recebe competições de jiu-jitsu e muay thai. Tudo isso tem ainda, claro, aqui em cima no vídeo. No telão a gente pode conferir as colunas do Paulo Chagas e do Robson Rickzig, os colunistas do portal tvbv.com.br. Tudo isso e muito mais você confere em tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera para do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Olha, a encenação da Paixão de Cristo, também da Morte de Cristo, em Ituporanga, no Alto Vale, promete emocionar o público na Páscoa deste ano. Pela primeira vez, o evento vai ser inclusive apresentado no Santuário do Louvor. Confira. Essa vai ser a primeira apresentação após o período de pandemia e terá um novo protagonista. É que no ano passado, quando o grupo ia retomar a peça, o ator que interpretava Jesus faleceu. Agora essa responsabilidade caberá a Éder Macedo. Sem dúvida é uma responsabilidade, né? Tremenda de poder estar interpretando, mas um privilégio acima de tudo, né? Um momento de ressignificar muitas coisas, aprender. E com o apoio de todo mundo, está sendo bem importante, bem legal. O Grupo Teatral São Francisco de Assis trabalha nos últimos ajustes da apresentação marcada para Quinta-feira Santa. Atores e figurantes ensaiam as falas e o trajeto da encenação, que neste ano será em novo local, o Santuário do Louvor. Nós temos hoje engajados no grupo 60 figurantes, então são muitos atores que fazem parte desta encenação e que a gente tem que coordenar tudo isso, colocar cada um no seu lugar, no seu papel, e está sendo muito gratificante porque nos ensaios a gente está vendo que realmente vai ser uma apresentação única e especial. A gente se emociona de verdade, tu chora de verdade, cada um faz assim, se dedica e na hora assim, tu só pensa naquilo que tu está fazendo ali, sabe? Então é muito emocionante, é gratificante também. A apresentação em Ituporanga está marcada para quinta-feira, dia 6 de abril, às 9 horas da noite. Você vê agora imagens ao vivo de Florianópolis, a capital de todos os catarinenses, na sua tela. Em destaque as pontes que ligam ilha e continente. 25 graus é a temperatura neste momento, começo de noite com tempo firme em Florianópolis, sem qualquer tipo de nuvens ou previsão de chuva. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição estão no portal tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você, forte abraço, muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Tchau, tchau.